Olá, amados, estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus para falar da palavra de Deus, alimentar nossa alma e alegrar nas santas palavras de Jesus, alegrar o nosso espírito, renovar nossas forças e fortalecer a nossa alma nas palavras de Deus. Hoje vamos refletir no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 4. Jesus supera as tentações. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: Não tente o Senhor teu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará o Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Então o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximaram para servir a Jesus. Então o inimigo, ele fica o tempo inteiro tentando nos seduzir, nos afastar de Deus. Ele queria ingenuamente, porque ele sabia que não era possível, né, que Jesus pecasse. Mas ele queria, de qualquer forma, afastar Jesus do caminho e do propósito, da missão de Jesus, né? Então, primeiro Jesus sentiu fome depois do jejum de 40 dias e 40 noites. Aí ele achou que Jesus estava fraco, mas Jesus estava fraco à carne, mas o espírito estava forte em Deus. Ele não alimentou a carne, mas ele estava em oração alimentando o espírito. Então ele falou com Jesus para transformar a pedra em pão, se ele realmente... Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele foi tentar, né? E ele falava, se você for o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus fala que a carne não serve para nada, é o Espírito que dá vida. Tanto que quando a pessoa morre, o espírito sai da carne e a carne fede, acaba. Porque a vida é o espírito, a nossa carne é morta. A carne não dá vida, é o espírito que dá. Né? A carne já é mortal, o espírito não. Então, ele queria de qualquer forma, né, que Jesus pecasse. Então, o alimento principal é o da alma, é a oração, é fazer a vontade de Deus. Não adianta comer demais é pecado, né? E não adianta estar com a barriga cheia e o espírito vazio. Temos que alimentar primeiramente o espírito e depois a carne. Então ele queria que Jesus brincasse com o poder de Deus. Se você é o filho de Deus, joga daqui para baixo, porque o Salmo 91 fala que Deus ordenou seus anjos, né, para que seu pé não tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus falou: Não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe que Jesus está cuidando. Mas se você fizer coisas erradas, você está tentando a Deus. E aí você pode pagar pelas consequências. E aí depois o diabo mostrou as riquezas, a ilusão do mundo. Mostrou aquelas coisas que vão perecer, que vão ficar aqui e que faz o homem deixar o caminho de Deus para se iludir com o mundo. Mostrou a riqueza, os reinos. Por que acontece tanta bagunça nos governos, em todos os governos? Porque por trás das pessoas está o inimigo e ele não deixa as pessoas fazerem o bem. Quando a pessoa entra no poder, ele toma conta da mente da pessoa. A pessoa tem a intenção boa, o ser humano tem a intenção boa. Mas quando ele chega ali no alto, no poder, aquela força do mal que domina, né, os poderes, a palavra está tudo escrita aqui, não sou eu que estou falando. Né? São palavras santas de Jesus.
Então, o mal domina o poder. E aí, quando a pessoa chega lá, a pessoa não consegue fazer nada, não consegue fazer o bem, a pessoa só consegue tirar dinheiro dos pobres e guardar para si, inventar mentira, inventar projetos, né? Para poder pegar o dinheiro. Mas é porque por trás das pessoas, por trás do poder, está o anjo mau que domina as coisas materiais deste mundo, os reinos, as riquezas, né? Porque Jesus fala: busca em primeiro lugar o reino de Deus. E o que você precisa para comer, para vestir, para morar, Deus proverá para você. Agora, não busca a riqueza, não busca a fama, não busca o sucesso, não busca coisas grandes neste mundo, porque você se afasta de Deus. Amém? Então, que Jesus possa nos colocar no seu caminho, que nós possamos pensar na vinda de Jesus e buscar as coisas espirituais, que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que nós necessitamos para sobreviver, Deus proverá, né? Dá-nos força para trabalhar honestamente, sem fadiga, sem desespero, sem precisar de tanta correria, né? Um trabalho que existe a fadiga, sim, mas não tanto, né? Não com tanto desespero para perder o sono, né? Às vezes, até a saúde, né? Correndo atrás do dinheiro. Isso aí Deus não quer. Deus quer que você trabalhe para sobreviver. Então, que Jesus possa cada dia nos conduzir no seu caminho, para que nós caminhemos a cada dia para o reino de Deus, que nós possamos alimentar mais o nosso espírito do que nossa carne, em nome de nosso Senhor Jesus. Jesus vai vir, que Ele nos prepare para a sua vida. Jesus nos ama, tudo podemos vencer naquele que nos fortalece. Amém.